Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais uma edição do JF Entrevista. Neste mês em que se celebra o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, o nosso tema será as atuais condições de trabalho no Brasil. Para essa conversa, recebemos nos estúdios a advogada Rosana Lilian Vieira, especialista em Direito do Trabalho. Entre os assuntos em destaque está a proposta que pode mudar a rotina de milhões de trabalhadores, o fim da jornada 6x1. Também vamos falar sobre a contratação cada vez mais comum por meio de pessoa jurídica, a chamada pejotização, e sobre a sobrecarga enfrentada por profissionais que atuam sem garantias trabalhistas, como motoristas de aplicativo e motoboys. Vamos conversar com a Rosana Lilian sobre os impactos e os desafios dessas mudanças. Para participar dessa entrevista conosco, nós convidamos a jornalista Priscila Chandretti. Muito obrigada, Rosana Lilian, por estar aqui com a gente. Priscila, obrigada mais uma vez aqui conosco nos estúdios, né? Rosana, eu queria que a gente começasse explicando um pouco o que é que está em discussão, essa questão da jornada 6x1. Está no Congresso isso, né? O que é essa jornada, né? Existem muitos trabalhadores ainda que trabalham, né, 6 vezes na semana e só descansariam uma vez. Muito obrigada por estar aqui conosco. Acho que a gente vai ter muitas dúvidas para a gente discutir aqui, né, Priscila? Obrigada. Então, essa foi uma proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada Érica Hilton, né? É uma proposta de emenda justamente porque a Constituição prevê uma jornada semanal de 44 horas semanais e 8 horas diárias. É uma jornada bem exaustiva. Se você olha num contexto internacional, o Brasil tem uma jornada extensa comparada com outros países. Mas a nossa jornada 26 anos, ou seja, antes da Constituição, ela já foi de 48 horas semanais. E aí, na Constituição, ela conseguiu ser reduzida para 44 horas semanais. Esse movimento, parece que as mudanças, elas são um pouco lentas. Esse movimento aí de redução das 48 para as 44 começou a surgir na década de 70, mas ela só foi concluída com a aprovação em 88, com a promulgação da Constituição de 88. Nesse meio tempo, as pessoas começaram a discutir que tipo de sociedade que nós queremos. Porque o Estado é uma invenção do ser humano. E como nesse Estado a gente tem que vender a força de trabalho para conseguir sobreviver, então como nós queremos sobreviver com uma jornada de 44 horas semanais? Os trabalhadores foram surgindo outros direitos, reduzindo a jornada de trabalho de diversos trabalhadores. O jornalista tem uma jornada menor, os advogados têm uma jornada menor, professores têm uma jornada menor, por exemplo. Mas a grande massa dos trabalhadores, eles ainda têm uma jornada de 44 horas semanais. Então, você vê, por exemplo, é uma pessoa que trabalha de segunda a sábado e ela tem pouco direito ao lazer. E se for mulher, então, direito nenhum? Não, se levando em consideração que a mulher ainda tem uma sobrecarga de trabalho, porque as tarefas de cuidado ainda estão muito restritas ao universo feminino, a mulher que trabalha no comércio, por exemplo, de Juiz de Fora, onde a grande massa dos trabalhadores tem a jornada de 6/1, ela ainda tem que chegar em casa, ainda tem essa sobrecarga. Então, ela trabalha muito mais do que 44 horas semanais. É uma pauta super urgente e é uma pauta que impulsiona também a economia. Porque se você reduz a jornada de trabalho, o DIEESE fez uma pesquisa que está até na justificativa da proposição da emenda constitucional, que eles citam essa pesquisa do DIEESE, que fala que iria gerar 6 milhões de reais a mais para impulsionar a economia. Porque são pessoas que têm mais tempo livre para quê? Para investir no lazer, para investir nos estudos, para investir na sua família, para viver em sociedade. Né? Então, que tipo de sociedade que a gente quer? Uma sociedade que as pessoas possam conviver também. E numa jornada exaustiva é difícil você conviver. A gente tem, você estava falando das jornadas especiais, né? A gente tem uma parte dos trabalhadores que tem jornadas às vezes de 40 horas semanais, de segunda a sexta, mas o grosso dos empregos são os de 44 e eles são também aqueles que são mais mal remunerados. Comparativamente, é mais comum você ver uma jornada reduzida, uma jornada de segunda a sexta, para empregos que são um pouquinho melhor remunerados do que os do comércio, por exemplo, ou de outros setores assim. Qual você acha que vai ser a dificuldade
considerando esse segmento da população que é o mais explorado, qual é a dificuldade que a gente tem para aprovar essa PEC? Qual é a dificuldade que nós vamos ter para implementar uma jornada reduzida, visualizando quem são os setores econômicos que empregam esses trabalhadores? Vou começar, antes de responder a pergunta, vou começar assim, concordando com você. Geralmente, os trabalhos mais mal remunerados são os que têm a jornada de trabalho mais extensa. Então, os trabalhadores de indústria, os trabalhadores do comércio, geralmente que é um trabalho mais braçal. E ainda tem outros trabalhadores. E esses trabalhadores, eles também têm a possibilidade de cumprir horas extras. Então, além das 44 semanais, muitos deles, além das 8 horas diárias, muitos deles ainda estão expostos a horas extras diárias. Então, é uma jornada exaustiva. Qual que é o desafio? O desafio é mostrar para o mundo do trabalho que a sociedade que nós queremos é uma sociedade em que as pessoas possam se qualificar. Como nós vamos desenvolver uma relação de trabalho mais qualificada se a gente não permite que esse trabalhador tenha tempo para se qualificar, tenha tempo para estudar, tenha tempo para ler, tenha tempo para o lazer? Então, o direito do trabalho, ele não é um direito dos trabalhadores, ele é um direito de contenção. Ele serve para quê? Para que ele contenha a exploração do capital sobre o trabalho. E é para garantir que as relações fiquem equilibradas, porque a partir do momento que essa relação se desequilibra, nem o próprio sistema se sustenta. Então, é necessário que tenha um equilíbrio. O equilíbrio é o quê? Mostrar para os empregadores que empregam trabalhadores com menos qualificação que eles terão mais resposta, mais eficiência, mais produtividade, se eles permitirem que seus trabalhadores tenham tempo ao lazer, se eles permitirem que os trabalhadores possam se qualificar. Então, isso ainda permite, por exemplo, que se empregue muito mais jovens no mercado de trabalho, por exemplo, porque com a redução da jornada de trabalho, é uma proposta da PEC, inclusive, deixar isso claro, que ela fala acabar com a escala de 6/1, mas permitindo a redução da jornada de trabalho semanal para 36 horas semanais. Então, sem redução de vencimentos, né? Mas aí a gente teria menos, né? Porque 5 vezes, se fosse 5 dias por semana, 8 horas, seriam 40 horas. Você teria uma distribuição dessas 36 horas aí ao longo de segunda a sexta, ou isso ela não obriga? Não, a Constituição fala assim, a duração normal do trabalho vai ser de 8 horas diárias e 44 horas semanais, permitindo uma compensação de jornada que faz um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato do Empregador. Uhum. Essa PEC, ela fala o seguinte, a jornada de trabalho vai ser de 8 horas diárias e 36 horas semanais. Então, ela não fala que dia que vai ser, se vai ser de segunda a sexta. Pode ser, por exemplo, 4x3, trabalhar 4 dias e folgar 3, poderia ser... Desde que seja 8 horas diárias e 36 horas semanais, né? E respeitando as outras normas, que, por exemplo, garante que seja um domingo por mês, o descanso semanal remunerado seja... preferencialmente aos domingos e que seja garantido ao menos um domingo ao mês. Então, tem outras normas restritivas. Como vai ser essa composição, ela não estabelece, mas ela já muda lá na norma constitucional que a jornada semanal vai ser de 36 horas semanais. É um ganho grande. É um ganho que representa uma percentagem enorme da jornada do trabalhador, se a gente comparar com as 44, né? E você acha que economicamente isso vai trazer algum prejuízo para... Eu vou ter um argumento que os empresários usam, que os patrões usam, que vai trazer prejuízo para... Eu até vou me permitir a ler uma pesquisa do Diese, que ele fala assim, foi exatamente isso, até vou retificar o que eu disse, ele falou assim que vai gerar 6 milhões de postos de empregos, ou seja... Essas 6 milhões de pessoas que você ingressa ao mercado de trabalho são 6 milhões de pessoas consumindo, movimentando a economia. Então, ela vai ter mais tempo para consumir, para movimentar a economia. Então, ao contrário do que a gente pensa, de que a gente está vendo a dificuldade, né? A gente está vendo a dificuldade, como está demorando isso no Congresso, né? Com medo disso, né? De que haja pessoas que coloquem isso. Mas como é que vai ser? Como é que vai ser mais trabalhadores que vamos ter, mais
encargos que teremos, né? Porque afinal serão mais trabalhadores, mas a gente tem esse outro lado, que é um impulsionamento da economia para essas questões. Seria isso? Um impulsionamento da economia e uma possibilidade de qualificação do trabalhador. Porque um dos desafios do Brasil é garantir que esse trabalhador seja qualificado. Um trabalhador desqualificado, ele também gera um custo para o empregador. E ele qualificado, ele exerce o trabalho dele com mais expertise, né? Faz um trabalho melhor, executa melhor as funções dele. Então, você tem que olhar a relação como um todo. É a possibilidade de impulsionar a economia e também a possibilidade de permitir que esse trabalhador possa executar a sua função de uma maneira melhor, mais qualificada. Você começou citando, né, comparando alguns países, a gente conversou também antes, você estava falando de outros países. A gente tem mania de achar que no Brasil a gente é muito protegido pelas leis trabalhistas, enquanto outros países isso não existe, né? Como é que a gente poderia comparar o Brasil hoje com outros países? A gente trabalha muito, a gente trabalha menos que a média mundial. Você tem comparativos? A gente a nossa lei ainda é protecionista. Como é que você vê isso e que países, né, a gente pode olhar? As nossas leis, infelizmente, elas vêm sendo cada vez mais precarizadas. Isso desde 2017, com a aprovação da reforma trabalhista, esse fosso da precarização ampliou muito, mas não foi aí que se iniciou, não. Iniciou-se, às vezes, até pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, que começou a permitir, por meio de uma súmula, a terceirização. Então, não existia nenhuma norma dentro do ordenamento jurídico que falava o que era atividade meio e o que era atividade fim. E o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, começou a falar o seguinte: olha, não é possível terceirizar em atividade fim, a não ser que seja no caso de trabalhadores de asseio e conservação ou em alguns casos de contrato temporário. E com essa súmula, ele começou lá atrás, se não me engano, na década de 90, 90 e poucos, não vou precisar a data, ele começou a permitir a terceirização. O que é a terceirização? A terceirização já é a fragilidade da relação de trabalho, é a precarização, porque os trabalhadores que recebem os menores salários estão contratados nas empresas terceirizadas, os maiores números de acidentes de trabalho estão nas empresas terceirizadas, e é onde eles têm menos direitos, porque muitas vezes eles não se enquadram na categoria principal da empresa tomadora de serviço. Então, a empresa tomadora de serviço tem uma categoria metalúrgica ou uma categoria bancária, e ela tem um ticket de alimentação melhor, ou ela tem um benefício de retorno de férias. Esses terceirizados, por não se enquadrar nessa atividade principal da tomadora, ele não tem esses benefícios que foram construídos, algumas vezes, por negociação coletiva entre sindicato do empregador e sindicato do empregado. Então, eles vão sendo atomizados. Os trabalhadores vão perdendo essa sensação de coletividade e vão sendo atomizados. Isso começou lá, com o TST fragilizando, permitindo a terceirização. E aí essa porta que foi aberta lá atrás foi escancarada quando o STF julgou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, falando, não, pode terceirizar, inclusive na atividade fim. Pode terceirizar no meio, na atividade fim. É possível, porque as novas relações permitem que isso exige e é necessário que isso ocorra. Então, essas intervenções casuísticas da legislação trabalhista foi ampliando as flexibilizações. Isso é um movimento internacional. Mas no Brasil, nos países menos, né, que ainda não fazem... a jornada de trabalho é muito alta ainda. Existem vários países com jornada de 40 horas regulamentado. Não é o caso dos nossos, né? Não é o caso do nosso país, que ainda vigora essa jornada de 44 semanais e que a gente... Mas você tem algum exemplo? Por exemplo, os países europeus, eles têm uma legislação existe essa coisa da terceirização lá também? Ou a gente vai num modelo muito americano, que é essa do Estado mínimo mesmo, né? Olha, se você for comparar, se você for comparar os países europeus, você vê que a maior parte deles ainda é uma ilha de direitos trabalhistas, né? A maior parte deles tem licenças, os países europeus, né? Tem licenças à maternidade superior à nossa licença, tem jornada de trabalho inferior à nossa. Então, ainda eles têm muito mais direitos do que... Eu acho que talvez seja uma herança
desse estado de bem-estar social que foi constituído de uma maneira mais firme, talvez nos países europeus, mas eles têm legislações melhores que as nossas. Você falou da terceirização, antes da gente entrar na pejotização que você falou, mas tratando exatamente da terceirização em si, né? Onde uma empresa contrata outra para trazer um grupo de funcionários para prestar um serviço para a empresa contratante. E essa empresa contratante, eu posso ser uma funcionária de uma terceirizada, eu trabalho dentro de uma outra empresa como terceirizada, exerço meu trabalho naquele local, mas a empresa que faz uso do meu trabalho, da minha força de trabalho, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo, tanto em relação a acidente de trabalho quanto aos direitos. E isso tem facilitado, por exemplo, a gente tem visto o aumento de casos de trabalho análogo à escravidão em empresas terceirizadas e a tomadora de serviço fala, olha, nem tinha ciência que essa pessoa trabalhava sob essas condições. Como que isso tem avançado justamente nessa precarização de cada vez mais trabalhadores, como antes era limitado a um grupo de trabalhadores, o que já era perverso com esses trabalhadores, e você disse que está sendo ampliado para outras atividades. Como é que isso tem se relacionado com os direitos trabalhistas, avançado nessa precarização que a gente tem visto sobre os trabalhadores brasileiros? Hoje não é nem terceirização, hoje é carteirização. Você não sabe nem para quem você está vendendo a sua força de trabalho. E por incrível que pareça, nós temos 3 mulheres aqui, né? As maiores, os trabalhadores das terceirizadas são maciçamente mulheres, porque é onde tem menos direitos. Então, assim, é onde se tem as jornadas mais exaustivas de trabalho, voltando lá na necessidade de aprovação da PEC do fim da escala 6.1. As jornadas mais exaustivas é onde acontecem os maiores acidentes de trabalho. E nas terceirizadas é onde se tem as jornadas mais exaustivas e onde também se tem os maiores acidentes de trabalho. Então, assim, os assuntos parecem separados, mas os assuntos estão relacionados, né? E aí volta aquela pergunta: que Estado que nós queremos? Porque o Estado é uma invenção do ser humano. Nós inventamos o Estado para um fim. Que Estado que nós queremos? Um Estado que as pessoas possam conviver. Como participar da vida ativa? Como participar da sua comunidade, da sua igreja, da participação política, da participação social, se as pessoas têm jornadas excessivas? Que a gente quer o trabalhador exausto, adoecido. Os acidentes do trabalho, a maior parte dos acidentes são nas terceirizadas, são nas carteirizadas, né? E você falou bem, essa questão do trabalho análogo escravo também dificulta a relação. A relação de emprego, ela foi construída para ser o quê? O que é uma relação de emprego? A relação de emprego é eu, pessoa física, prestando serviço para um empregador, vendendo a minha força de trabalho em troca de salário com subordinação. Eu não posso mandar outra pessoa lá, tem que ser só eu. Então, assim, tem que ter uma habitualidade, tem que ter uma onerosidade e eu tenho que estar subordinada. Isso é uma relação de emprego. Só que é uma relação de emprego entre empregador e empregada. A terceirização, ela criou uma figura triangular e às vezes até outros formatos, falando da carteirização. Então, você tem o empregador, você tem o empregado e aqui em cima você tem o tomador de serviço. E o tomador, ele sempre vai alegar o quê? Eu não tenho consciência, eu não fiscalizei as normas de segurança e medicina do trabalho, então, se ele está exposto a agente químico insalubre, eu não sabia. Então, ele vai mandar também no trabalhador terceirizado, porque ele está trabalhando ali dentro da empresa dele, né? Se tiver uma funcionária terceirizada entregando um café ou ele fazendo a limpeza e chega o chefe, ele continua sendo chefe dentro do local de trabalho, né? Ela continua tendo que obedecer. Tem muita coisa para a gente conversar, né, Rosana? Vamos para o pequeno intervalo, a gente volta então no próximo bloco explicando o que é essa pejotização e se realmente, né, só para a gente encerrar a jornada 6x1, se realmente a ideia é essa, né, se pode trazer melhor qualidade de vida para a população brasileira. É só um minuto, não sai daí, é um assunto importantíssimo que a gente está tratando aqui hoje. Até já.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos discutindo as relações de trabalho no país. Conosco aqui, advogada, especialista em Direito do Trabalho, Rosana Lilian Vieira, e também a jornalista Priscila Chandretti. Priscila, você que começa esse bloco. Rosana, a gente terminou falando da terceirização. E desde que a lei da terceirização foi aprovada, ali em 2016, 2017, me foge a data exata, mas nessa época, tem sido feita uma confusão de que, como a lei das terceirizações agora permite a terceirização da atividade fim, então está justificado você contratar funcionários sob a figura do PJ, ou seja, em vez de você contratar na carteira, você pede para ele apresentar uma nota fiscal ou com MEI ou algum outro tipo de figura jurídica, né, de pessoa jurídica. E qual é a irregularidade nisso? E a gente está discutindo essas melhorias na jornada e outros direitos. No que isso implica? O fato de que aquela pessoa não está contratada como um empregado da empresa. Assim, existe questões que têm que ser separadas. Foi aprovada a terceirização. A terceirização é a precarização das relações de trabalho, sim. Mas isso não permite que os empregadores, em nome da terceirização, fraude o que está previsto na CLT e continua válido. O que é uma relação de emprego? Uma relação de emprego é o trabalhador que presta seus serviços com onerosidade, habitualidade e com subordinação. Então, se o trabalhador, em concreto, faz a prova de que ele presta o serviço para aquela empresa com subordinação, ou seja, a empresa controla a jornada dele, controla as tarefas dele, a produtividade dele. Se ele não pode mandar uma outra pessoa para executar o serviço no lugar dele, ele é considerado empregado. E isso tem que entrar na Justiça do Trabalho, as pessoas têm que judicializar essa questão, pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. Então, é lógico que a terceirização, ela tenta mascarar, colocar um véu nessa relação de emprego que era mais clara, que era construída entre empregador e empregado, e agora é construída entre empregador, empregado e tomador de serviços. Mas fica mais difícil para o trabalhador fazer essa prova, mas ele ainda é considerado, porque concretamente, por mais que você fale que isso aqui não é um copo, isso vai continuar sendo um copo. Então, se ele executa uma relação de emprego cumprindo esses requisitos, ainda que alguém fale que isso não é um copo, vai continuar sendo um copo, ele vai continuar executando a relação de emprego. Então, tem que judicializar e questionar. A problemática dessa questão é que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão absurda, na minha opinião, decidiu agora no tema 1389 suspender todas as ações da Justiça do Trabalho que discutiu o tema pejotização. Então, ele não tem prazo para fazer o julgamento disso, enquanto isso os processos estão paralisados e coloca em xeque a própria premissa constitucional de celeridade processual, porque todo jurisdicionado ele tem direito à celeridade processual, mas ele suspendeu a decisão do relator, do ministro Gilmar Mendes, suspendeu esses processos alegando o quê? Que enquanto eles não decidirem sobre a validade ou não da pejotização, esses processos ficam sobrestados. Vamos explicar o que é a pejotização e como ela está sendo usada de forma regular ou irregular pelo Brasil afora? Falávamos da nossa categoria de jornalismo, que já vem com essa pejotização há muitos e muitos anos, né? Olha que engraçado, você falou uma coisa que os próprios desembargadores, os ministros, estão tratando esse tema como pejotização. Só que pejotização é um neologismo. Sim. E esse neologismo foi criado justamente para falar o seguinte: como uberização, toda vez que uma relação de emprego for fraudada e que ele usar uma pessoa física como se fosse uma pessoa jurídica, contratar um empregado como se ele fosse empresário, qual que é o nome dessa fraude? Pejotização. Hoje, na decisão de suspensão dos processos, ele utilizou esse neologismo, que é uma questão filosófica, mas é importante saber a origem das palavras, para chancelar a fraude. Porque essa decisão é uma decisão que, olha, só para vocês terem uma ideia, esse processo, porque é o seguinte, o processo chegou em recurso extraordinário
esse processo tramitou até o Tribunal Superior do Trabalho, não foi reconhecido o vínculo de emprego entre um empregado e um empregador. O TST não reconheceu o vínculo de emprego, entendeu que aquilo ali era um contrato de franquia, típico de pessoa jurídica. O trabalhador recorreu, o STF, numa decisão que julgou improcedente o reconhecimento do vínculo, falou: não, a Justiça do Trabalho, ela desrespeita muitas nossas decisões, só que essa decisão era uma decisão que não reconhecia o vínculo de trabalho. Desrespeita muitas nossas decisões, tem muitas reclamações chegando. Reclamação é um instrumento oficial para quando você faz valer as decisões do Supremo Tribunal Federal. Tem muitas reclamações constitucionais chegando aqui sobre decisões advindas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós decidimos que nós precisamos de suspender todos os processos do Brasil que discutem o tema trabalho como pessoa física ou trabalho como pessoa jurídica. Então, o que as empresas fazem? Muitas empresas não querem... É isso que vai demorar agora. Isso vai demorar. Então, assim, algumas empresas fazem o quê? Eu vou obrigar você a abrir uma pessoa jurídica, e aí eu não tenho que pagar 13º, férias, contribuição previdenciária, não nos moldes da relação de emprego. Ele até paga uma contribuição mais diferenciada da relação de emprego. Então, perde-se muitos direitos trabalhistas e repassa essa obrigação como se toda a responsabilidade fica com o empregado. Fala: você abre um MEI, você abre uma pessoa jurídica, você se pejotiza e eu ganho, de outro lado, com a possibilidade de não pagar os direitos trabalhistas. Isso é a pejotização. E agora, quais os riscos, né? Quais os riscos? Por exemplo, a pessoa não pode adoecer porque não vai poder... Os riscos é que você tem, né? Coletivamente, quais são os riscos coletivos? Você tem menos contribuição para o fundo, para o FGTS. O FGTS é um sistema que financia a habitação nacional. Você tem menos contribuição previdenciária. Então, é menos pessoas seguradas, porque é menos contribuições para o fundo, para a caixinha do depósito previdenciário, para custear as doenças e os auxílios prestados os auxílios prestados pela Previdência Social. Então, e também menos contribuições que vai para o Sistema S, né, que são o sistema que concede vários cursos, qualificações para os trabalhadores. Então, coletivamente, você tem isso. E individualmente, esse trabalhador não tem, se ele não tiver uma contribuição, se ele não contribuir como autônomo para a Previdência, ele não vai ter nenhum benefício se ele sofrer um acidente do trabalho, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem limitação de jornada. Então, ele assume os riscos de todo, ele vende a força de trabalho dele, ele trabalha com relação de emprego, mas ele assume todos os riscos do empregador. Então, é uma grande precarização. Muita gente trabalha assim, acha que quando tiver muitos anos de trabalho vai pagar 5 anos de INSS e vai se aposentar. Não vai. Não vai, né? Não vai. Não é assim. Você tem que ter uma vida contributiva, você tem que ter uma média, é calculada uma média do seu salário de contribuição. Então, não é simples assim. Essas pessoas não vão se aposentar. Não vão se aposentar. Você tem um fator, como até aqui a Justiça Trabalhista, né? Uma vez que o trabalhador comprove essas questões que você colocou, habitualidade, pessoalidade, ou seja, ele tem que estar presente no serviço um número X de vezes na semana, tem que ser ele a prestar o serviço, ele não pode mandar um sócio, um amigo, uma pessoa para fazer, ele é subordinado. Uma vez que o empregador comprove isso, a Justiça Trabalhista até aqui dizer, não, essa relação ela está fraudando o vínculo empregatício. E, vinculado a isso, tinha essa série de direitos trabalhistas que muitas vezes são sonegadas, às vezes até a pessoa pejotizada, o empregador mimetiza um pouco, então ele paga ali um 13º, né? Ou ele paga um mês que ele não precisa trabalhar, mas eu vou mesmo assim pagar a sua nota fiscal esse mês. Mas você tem uma série de direitos que diz respeito ao piso da categoria, o valor mínimo que você tem direito a ganhar. Se a sua categoria tem direito a vale alimentação, se a sua categoria tem direito a vale creche. E isso tinha a ver com o vínculo empregatício.
Uma vez isso suspenso pelo Supremo Tribunal Federal e se eventualmente a decisão geral do Supremo for de que realmente não é uma questão trabalhista, então há o risco de que esses casos deixem de ser julgados na Justiça Trabalhista? O que eu falo para os meus clientes? Todas as pessoas que me procurarem para entrar pedindo reconhecimento de vínculo, eu vou continuar judicializando. Porque eu penso que há juízes de primeira instância que vão interpretar o seguinte: vamos julgar em primeira instância, quando chegar lá em cima, o processo é suspenso até a decisão do STF. Mas pode ter outros juízes que entendam de maneira diversa. Pode ter outros juízes que, em primeira instância, opte por: olha, essa matéria está suspensa, não posso tramitar. Isso é o prejuízo. É o prejuízo de você suspender sem prazo determinado coletivamente todos os processos nacionais. Porque como que a jurisprudência é formada? Pelo movimento. Então, além dele definir a repercussão geral, porque não é obrigatório suspender todos os processos, ele pode aceitar a repercussão geral, mas não suspender todos os processos. Quando chegasse lá em cima, ele avaliaria quando chegasse lá em cima, quando chegasse a todo esse trâmite processual de primeira, segunda instância, até chegar nos tribunais superiores, daria tempo, né, de chegar lá e de saber qual que é a decisão do STF. Mas optou-se por fazer essa suspensão. Então, o que ele fez? Ele engessou, porque a mudança não começa pela base. Como que a base é quem? É os juízes de primeira instância. Eles vão criando jurisprudências. Essas jurisprudências de primeira instância, porque é muito ativo, são muitos processos, vai criando jurisprudência. Essas jurisprudências de primeira instância vão sendo reforçadas ou retificadas nas segunda instâncias. Vão se avolumando essa jurisprudência até chegar nos tribunais superiores. Então, essa decisão, além de isoladamente ela ser preocupante, essa questão de suspensão, ela engessa a mudança dentro da justiça, dos precedentes, ela engessa, porque ela não permite que as realidades concretas apareçam. Porque você não, por mais, vou repetir a história do copo, porque pode existir ainda pessoas que... Existem contratos que são realmente contratados por pessoas jurídicas e que eu não chamaria de pejotização, porque pejotização é fraude, o neologismo é para fraude. Mas existem pessoas que são contratadas como pessoa jurídica. Por quê? Porque ela não tem subordinação, ela não quer ter, ela não tem subordinação, ela pode mandar um terceiro no lugar dela para executar aquele serviço. Esses contratos são reais, são legais, eles existem. Eles existem. Agora, existem contratos inconcretos que, quando você analisa em concreto, você vê que a pessoa tem uma subordinação. Você vê que ela não tem autonomia de definir a jornada dela. Você vê que ela não tem autonomia de colocar uma pessoa no lugar dela para executar o serviço. Então, se fica caracterizado que aquilo é uma relação de emprego e não de trabalho, bom, então você tem que analisar em concreto. Tem um princípio que deveria vigorar a Justiça do Trabalho, pelo menos quando a gente sempre estuda esse princípio como um princípio instituidor do direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade. Primeiro você olha para a realidade, para você olhar para aquele contrato e ver, esse contrato, ele é um contrato feito por uma pessoa jurídica? Sim, ok. Então ele tramita normalmente, com legalidade. Agora eu olho para esse contrato foi formulado por uma pessoa jurídica, mas na prática ele é executado por uma pessoa física, mediante relação de emprego? Bom, ele é ilegal, então é pejotização. Você acha que com os julgamentos paralisados em função dessa decisão do Supremo, existe uma chance que a gente venha a ter mais casos da pejotização, da fraude, do vínculo? Lógico. Porque a pessoa acha, bom, vou demorar um tempo até isso ser julgado, né? Você falou dessa questão da realidade, olhar para a realidade. É claro que a realidade vem mudando muito e a gente tem a tecnologia aí que permitiu, por exemplo, que toda uma categoria fosse criada, que são os motoristas de aplicativo. Isso só existe porque a tecnologia criou um aplicativo, né? Não existia isso antes. Antes você tinha taxistas, motoristas profissionais, e a gente tem toda uma categoria criada porque a gente olha para a realidade e vê que a realidade passa a permitir isso. Mas essa realidade que muda também traz aí sobrecarga, traz
dezenas de problemas, né? Queria que você analisasse essas categorias criadas por conta dessas novas realidades. Motoristas de aplicativo, os próprios motoboys, né? A gente não vai a todos os lugares, a gente depende dessas categorias. E estamos falando de duas categorias em Juiz de Fora que estão frequentemente fazendo movimentos, paralisando. Agora, em abril, a gente viu, né, os motoboys, os motoristas de aplicativo paralisaram 2 dias, não atenderam aí as suas... não ligaram os seus aplicativos para fazer um protesto pedindo várias coisas, querendo vários direitos, né? Como é que a gente pode analisar isso? Isso tudo está acontecendo por conta dessas mudanças permitidas pela tecnologia, por essas novas realidades, ou se aproveita, então, que há novas realidades para, então, haver, né, toda essa precarização geral? Mais uma vez, a gente volta a falar do contrato realidade. Se esses trabalhadores, não é porque eles trabalham com a intermediação do aplicativo que eles deixam de ser empregados. Não é assim que se... Não é porque daqui a pouco... Não é por eles trabalharem com a intermediação do aplicativo. Não, os requisitos. Se eles cumprem os requisitos de empregados, eles são empregados. Se eles não cumprem o requisito de empregados, eles têm uma relação de trabalho e não de emprego. Então, o que as legislações vêm fazendo? Elas vêm criando artificialmente, ao longo dos anos, teses em abstrato. Então, por exemplo, esteticista, cabeleireira, ela trabalha? Ela é autônoma. Ela é autônoma. Não, você não pode falar que ela é autônoma. Tem uma legislação que fala que a esteticista, a cabeleireira, ela é autônoma. Você não pode falar que ela é autônoma. Você tem que ver concretamente se no trabalho que ela executa, no ambiente de trabalho que ela executa, ela trabalha como autônoma ou se ela trabalha como pessoa jurídica ou se ela trabalha como pessoa física. Então, é a mesma coisa a história do aplicativo. A legislação foi apresentada um projeto de lei para tentar regulamentar parte dos trabalhadores que trabalham por aplicativo. Me parece que esse projeto de lei se restringia só aos trabalhadores do Uber. E eu até trouxe... Transporte de passageiros e 4 rodas. Transporte de passageiros e 4 rodas, né? E eles... E assim, eles passam a revelia das normas da CLT que ainda existem, ainda estão vivas. A CLT deixa claro que não se diferencia as pessoas que trabalham com intermediação de tecnologia ou sem a tecnologia, elas são iguais. Com instrumentos telemáticos ou não, elas são iguais. O que as diferencia é o que elas fazem na prática. E a legislação que foi apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, um projeto de lei de iniciativa do Executivo, ela fala claramente que é o trabalhador que preste o serviço de transporte remunerado, privado individual, de passageiros, de 4 rodas, com intermediação de empresa operadora de aplicativos, será considerado, para fins trabalhistas, trabalhador autônomo. É mais uma tentativa de legislar o quê? Em abstrato. Não adianta, ele pode ser empregado, ele pode ter um patrão que regulamente ali, você tem que trabalhar tantas horas, você tem que vir de uniforme, você tem que gerar tanta produtividade. Mesmo que ele cumpra todos os requisitos para ser subordinado, a legislação veio tentando criar em abstrato que não, ele é autônomo. Ou seja, ele não tem direito algum. Não tem direito algum. E aí o artigo 5º desse projeto de lei, ele deixa claro que esse trabalhador ele é subordinado, porque ele fala assim, as empresas de operadoras de aplicativo, elas ficam autorizadas a o quê? A adotar normas de medidas para garantir a segurança na plataforma, a manter a qualidade dos serviços, a acompanhar em tempo real a execução dos serviços. Mas então a lei que precisa mudar para acompanhar, porque... Não, esse aqui é um projeto de lei que foi apresentado, está tramitando ainda. Porque o que eles colocam é o seguinte, eles têm que pagar uma cota para o patrão, né? Eles têm que dar tanto para o Uber, né? Eles têm que trabalhar tantas horas para conseguir essa meta. Então, eles não são autônomos? Ou eu estou fazendo uma leitura errada? Exatamente isso que eu ia entrar. Olha, eles têm, os aplicativos, os gestores dos algoritmos, a tecnologia evoluiu de uma maneira tão rápida, tão célere, que os gestores do algoritmo conseguem te acompanhar à distância. Ele consegue saber se você está ativo, se você está laborando, se você está produzindo. O algoritmo permite isso. Ele tem um controle de jornada. Tanto ele tem que atingir metas absurdas de produtividade. A gente teve um caso aqui em Juiz de Fora de um motoboy que sofreu um acidente de trabalho, faleceu, um menino jovem faleceu e com certeza me parece que esse jovem ia ser pai e esse jovem
com certeza a família dele não vai receber nenhum benefício previdenciário, porque ele não tem nenhuma cobertura da Previdência Social. Isso acontece a todos os momentos. Foi o que instituiu com que eles fizessem aquele movimento do BREC, né? Que é um movimento de resistência para falar, gente, chega, essas metas estão inalcançáveis. Mas eu não imponho meta, mas os gestores dos aplicativos falam, eu não imponho metas. Eles impõem, porque se você não atinge tal meta, você não recebe aquelas taxas mínimas, então é uma espécie de imposição. Né? E essa organização dos BRECs, inclusive, porque tem essa discussão de que os entregadores ou os motoristas uberizados têm controle sobre a própria jornada, sobre o momento que eles querem trabalhar ou querem deixar de trabalhar. Mas uma discussão que justamente pelos algoritmos do aplicativo você é obrigado a trabalhar X horas, senão você não alcança um vencimento mínimo, você é obrigado a trabalhar nos horários de fluxo, que é onde paga melhor, e que há um controle do aplicativo sobre o fato de que você está ativo na plataforma e não está escolhendo aquela corrida, né? Aparece uma corrida para você, você deixa de atender e isso vai te jogando, ranqueando você para baixo. Ou seja, essa liberdade, ela é muito entre aspas, a liberdade de saber a corrida que você pega, o horário que você pega. Então, em relação ao conjunto do fato, né, quais outras características seriam necessárias nesse caso do aplicativo para a gente poder dizer, bom, realmente esse pessoal não é subordinado, ou sim, eles são subordinados, além do controle da jornada, como se expressa nesse caso? Vamos deixar para responder isso no próximo bloco? Guarda a pergunta aí. Vamos ver nessa precarização aí, essa pergunta que a Priscila fez no terceiro bloco. A Rosana Lili, então, que é advogada, vai responder. É um minuto só, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando das relações de trabalho. Estamos falando de pejotização, de sobrecarga, de jornada 6x1. Está aqui com a gente a advogada Rosana Lilian e também a jornalista Priscila Chandretti. Priscila fez uma pergunta no blog passado, eu não deixei a Rosana responder. Retoma pra gente, Priscila. Retomando, quais são os princípios que levariam à necessidade de uma discussão própria para os trabalhadores dos aplicativos, né? O governo Lula, aliás, quando começou, instalou uma mesa para discutir como seria a regulamentação. E do ponto de vista legal, existe essa necessidade, considerando a forma como o trabalho deles é organizado? Assim, eu não sei como os trabalhadores, as entidades que representam os trabalhadores que prestam seus serviços para as empresas gestoras desses algoritmos estão vendo em termos de legislação. Eu não conheço as propostas específicas desses trabalhadores. Mas eu volto a dizer que eu volto lá na CLT, que a gente sempre tem que lembrar da norma que regulamenta. A CLT ela fala lá no artigo 6º que não se distingue os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica. Ou seja, se os gestores dos algoritmos, se os empresários das empresas que atuam mediante aplicativo têm condições de controlar essa jornada do trabalhador, de controlar a produtividade do trabalhador e o fazem,
esses trabalhadores executam uma relação de emprego. Mas se, apesar de controlar, de poderem controlar a partir dos aplicativos, não o fazem, esses trabalhadores trabalham como autônomos. E aí não tem nenhum problema eles serem contratados enquanto pessoas jurídicas. Mais uma vez a gente volta, o problema não é falar que não vai ter mais pessoas sendo contratadas como pessoas jurídicas ou que não vai ter, que todos vão ter que ter vínculo de emprego ou vice-versa. Não, é olhar para o caso em concreto e ver se aqueles trabalhadores trabalham sob subordinação. Hoje eu entendo que as metas que são colocadas em específicos para o iFood, eles têm metas muito, muito excessivas. Essas metas são metas que são colocadas por um empregador em face dos seus empregados. Ou seja, para mim, a maior parte dos trabalhadores que tem que cumprir aquelas metas, eles trabalham com uma relação de emprego e não com uma relação de trabalho. Mas existe na prática pessoas que não cumprem aquelas metas e que optam por trabalhar de maneira mais autônoma. Então, é olhar para o caso em concreto. É sempre olhar para o caso em concreto. Vamos continuar falando de trabalho, claro, mas da reforma trabalhista, né? Você já veio falando que a gente tem precarização já desde a década de 90, 70, né? Você foi lá atrás, mas em 2017 foi batido o martelo e houve várias mudanças, né? A gente passou a ter depois home office, né? A gente tem as questões das demissões que ficaram mais simples, né? A questão da multa de 40%, né? Que houve uma mudança nisso aí também. Como é que você vê isso e se você acha que está na hora de uma revisão, né, já que a gente está no governo federal, né, que se diz um governo do trabalhador, você vê caminho, você vê um cenário favorável para que haja uma revisão dessa reforma trabalhista naquilo que hoje é considerado muito sacrificante para o trabalhador? Olha, eu penso assim, a história o direito de trabalho ele existe para equilibrar capital e trabalho. E quando ele não consegue equilibrar capital e trabalho, surge uma convulsão social e nem o próprio sistema consegue se sustentar. Então, as normas do direito do trabalho ela não é voltada para o trabalhador só, é para a sociedade em geral. É para gerar economia, é para permitir a pacificação social, é para permitir que as pessoas se qualifiquem e vivam enquanto cidadãos. E a história dos direitos, olha, a gente tinha trabalho infantil, hoje não se tem mais. Hoje, assim, os direitos trabalhistas foram sendo conquistados com muitas lutas. Antes de 88, a jornada era de 48 horas semanais, a jornada de 44 semanais. Agora nós estamos discutindo, depois de 26 anos de Constituição, nós estamos discutindo... 88, 36, né? 98, 2018, 36. 36 anos, falei 26, né? Isso, olha. 36. Então, já se passaram muitos anos com uma jornada de 44 horas semanais e agora, com essa iniciativa que foi impulsionada por trabalhadores e que foi encabeçada pela deputada Érica Hilton, ela propôs de forma audaciosa, acima das centrais sindicais, porque foi uma proposta audaciosa, de apresentar as 36 horas semanais. Então, tem que se pressionar pela redução da jornada de trabalho, porque jornadas excessivas, acidentes de trabalho, mais cansaço, sociedade exausta, adoecimento e vai gerando uma série de conflitos, uma série de ausência de pacificação social. Então, você tinha me perguntado que... Essa sociedade, que cenário é esse que a gente tem hoje, se é favorável para essa mudança pró-sociedade, não só pró-trabalhador? Agora, com a reforma trabalhista de 2017, muito do que se conseguiu foi perdido durante anos, durante décadas, foi perdido durante meses. Tudo que se construiu em décadas foi destruído em meses. Só para vocês terem uma ideia, isso agora já não vigora mais assim, mas chegaram a se cogitar, chegou a se colocar dentro do texto da reforma que as trabalhadoras gestantes elas poderiam laborar em local insalubre. Ou seja, ofendia a trabalhadora e ofendia também o direito do feto de existir, né? Foram muitas destruições. Os sindicatos hoje... Eles têm uma discussão pela reforma trabalhista, abriu-se uma discussão que os sindicatos patronais e de empregadores podem discutir normas a quem abaixo
das normas de saúde, de segurança do trabalho. Então, por exemplo, se um técnico de segurança persiste, e isso é uma controvérsia dentro da jurisprudência, se um perito da justiça analisa que você trabalha num local insalubre e ele faz lá as pesquisas, analisa os exames físicos, químicos e biológicos e vê que pela norma regulamentadora do Ministério do Trabalho você tem direito a uma insalubridade no nível médio, os sindicatos podem negociar que ao invés de médio, você pode receber o nível baixo. Ou seja, é um absurdo permitir que esse eixo, o primeiro eixo de destruição do direito do trabalho, eu vejo que é o eixo da terceirização. E o segundo eixo é esse eixo de permitir que os entes coletivos possam negociar aquém dos direitos mínimos. Então, hoje, os atores sociais, com alguns limites, eles podem reduzir direitos aquém dos direitos mínimos. Pela reforma trabalhista, eles podem fazer negociações pré-processuais. Então, por exemplo, eu posso negociar com você, como você disse aí, de eu te dispensar e a gente fazer um acordo de rescisão amigável e ao invés de o acordo ser de 40% do salário mínimo, eu abro mão e fica 20-20. Então, são acordos de abertura de aquém dos direitos mínimos, né? É engraçado que esses temas todos que a gente está conversando, eles vão se complementando. Vão se complementando. A gente tinha falado que, por exemplo, o problema da pejotização é um problema, se a gente conquistar a redução da jornada, né? Os trabalhadores pejotizados, eles não têm uma regulamentação da jornada, eles não têm limite de jornada. Mas também colocando a questão da jornada frente à reforma trabalhista, que passou a permitir o acordo de banco de horas, né, o acordo de compensação de horas, o acordo individual, apesar da Constituição dizer que teria que ser um acordo coletivo, também essa questão da jornada ela é implicada na reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela tem a ver com o fato de que a gente está trabalhando cada vez mais. Então, a gente tem, na verdade, um arcabouço de leis que a gente precisaria estar revisitando, precisaria estar discutindo para conseguir avançar nesses direitos. Agora, há momento para fazer essa alteração, que foi a pergunta que a Marise fez, né? Um governo que tem um compromisso com os trabalhadores tem que acenar para uma mudança, tem que ao menos acenar para uma mudança. E quando ele apresentou o projeto de lei que regulamenta a relação de trabalho ou de emprego dos trabalhadores por aplicativo, ele acenou justamente ao contrário. Ele acenou dando um recado de que mais flexibilização iria ocorrer. Isso é um erro, é um equívoco, porque o direito do trabalho não é só do trabalhador, é da sociedade e é necessário pacificar, equilibrar essa relação entre capital e trabalho que está desregulamentada. É imediato o retorno de todos esses direitos? Eu não acredito nisso, mas eu acredito que é necessário que se apresente algumas questões para se acenar para essa mudança. Eu vi esse primeiro aceno no 1º de maio, em que o presidente Lula manifestou pela primeira vez, eu posso estar enganada porque eu não acompanho tão bem assim essas questões, mas eu vi pela primeira vez de forma pública manifestando um apoio ao projeto de emenda constitucional de redução do fim da escala 6/1. É um primeiro aceno, mas ainda é muito tímido. Uhum. Tem outras, né, questões. Em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem uma chefe de executivo que fez um aceno muito mais presente, porque ela entendeu que os servidores públicos municipais precisavam de uma redução da jornada de trabalho e que essa redução dessa jornada de trabalho ia permitir com que esses servidores se qualificassem melhor, se socializassem melhor e impulsionassem a economia do município. Então, foi uma conduta municipal que deveria ser exemplo para outros municípios e até para a União. A redução da jornada. E com a repercussão para a população, que ela ampliou o horário de atendimento, né, de 7 da manhã às 7 da noite. Ou seja, você acha que todo mundo saiu ganhando, mas as pessoas viram dessa maneira isso aí? Você acha que as pessoas compreendem ou falam, servidor público está trabalhando pouco? Você acha que tem isso ainda ou é preciso acabar com essa? A maior parte dos servidores públicos, se você olhar por pesquisas, eu não vou falar especificamente de Juiz de Fora, mas se você olhar pelas pesquisas, a maior parte dos salários dos servidores públicos são salários baixos. Sim. Se você for olhar pelas pesquisas, são salários baixos. Então, quando você permite a redução da jornada de trabalho, você está apostando nesse servidor,
para que ele possa voltar mais qualificado para o posto de trabalho, mais feliz e que impulsione mais essa economia local. Então, o recado que foi dado foi um recado positivo e a população não teve prejuízo, porque se você teve um atendimento prolongado, hoje, por exemplo, não é minha área de atuação no direito, mas os postos de saúde estão abertos, as vacinas estão sendo aplicadas no horário de almoço. Antigamente não se aplicava vacina no horário de almoço. Era uma parte da manhã, uma parte da tarde, ficava aquele interregno ali. Hoje você tem aplicação de vacina de forma ininterrupta, por exemplo. Então, assim, os trabalhadores podem ir naquele horário menos corrido para ele ali. Então, é lógico que manteve-se a qualidade da prestação do serviço público, mas olhou-se também para o trabalhador. Eu queria que vocês duas respondessem isso, né? A Priscila também é sindicalista, é do Sindicato de Jornalistas. Como é que vocês veem, você falou das centrais sindicais, que o Lula acenou para aquilo que as centrais estão pedindo, mas vocês veem um fortalecimento dos sindicatos? É um momento de se olhar mais coletivamente para as questões? A gente está num mundo muito individualista, que as pessoas o tempo inteiro entram em luta se tiver alguma coisa a ganhar com aquilo. E aí a gente vê, muitas vezes, o sindicato, ou isso também veio da reforma trabalhista, desobrigar o trabalhador a contribuir, né, aquela contribuição obrigatória anual para os sindicatos, acaba também com a reforma. Né? Como é que vocês veem esse momento, esse movimento sindical? Talvez deixar a Priscila falar por último, porque ela é sindicalista, talvez ela discorde de mim. Mas eu penso que os sindicatos erraram também. Porque antes da reforma trabalhista, os sindicatos ele participou de muitas negociações que permitia a flexibilização do direito do trabalho. E porque como existe dentro do direito do trabalho a previsão de criação de normas criadas entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, muitos sindicatos criaram normas dentro das convenções coletivas que estavam aquém das normas mínimas da CLT. E a gente judicializava e falava assim, olha, o sindicato não pode negociar aquém das normas mínimas. E essa discussão subia até o TST, até o STF. Porque a gente questionava isso. Às vezes os sindicatos reduziam o intervalo de almoço, sem nenhum benefício. Permitia estagiário, fazia negociações flexibilizando as normas trabalhistas. Essas primeiras, tudo que você vai construindo, as mudanças vão sendo feitas de forma paulatina. Assim como o TST inaugurou a terceirização, algo que não tinha na legislação, esse termo atividade fim, atividade meio, e aí depois, agora hoje, existe uma legislação, existe uma decisão nacional sobre isso, as coisas vão acontecendo paulatinamente. Os sindicatos também erraram sobre isso, na minha opinião. E hoje assim, é necessário que se tenha uma mudança. É necessário que se tenha uma mudança, que as centrais sindicais, esse movimento dos breques aí, do aplicativo, dos trabalhadores por aplicativo, foi um movimento que faz pressão, mostra a resistência dos trabalhadores. Essa apresentação desse fim da escala 6.1 mostra a resistência dos trabalhadores. A resistência vai existir, porque as pessoas querem ter o direito a uma vida melhor. Né? Todo mundo quer ter direito a uma vida além do trabalho, né? Porque não é só trabalhar, você tem que ter direito a uma vida além do trabalho. E a gente só trabalha para sobreviver. Porque a maior parte, numa sociedade capitalista, a gente trabalha para sobreviver. Então, a gente precisa de ter uma vida além do trabalho. Porque tem isso também, as pessoas antes viam honra na que trabalhavam porque gostavam. Tinha pelo menos essa aura, né? Que eu não sei se é verdade. Mas hoje você tem muito isso, né? Essa coisa do trabalho por obrigação, aquela quantidade, a necessidade cada vez de ganhar mais, porque são muitas as necessidades também do dia a dia, muita conta para pagar, né? Professor trabalha em 3 jornadas, jornada de período manhã, tarde, noite. Para quê? Para incrementar o salário e ter uma vida um pouco melhor. Isso acontece em várias categorias, né? Priscila? Não, a Rosana comenta que os sindicatos erraram e eu tenho um certo acordo, inclusive no que diz respeito a isso que você falou do financiamento. Então, por muito tempo, os sindicatos eles se fiaram por uma contribuição que era obrigatória e não estou falando em geral, né? Vários sindicatos não fizeram esse movimento, mas uma boa parte dos sindicatos deixaram de ter a direção sindical, a estrutura sindical aberta para o trabalhador se sindicalizar ou, na verdade, convidando o trabalhador a participar da vida sindical, a se sindicalizar, a financiar por sua vontade própria.
tinha uma relação com a forma como o Estado brasileiro entende o sindicato. O sindicato no Brasil, o trabalhador, ele não decide qual sindicato representa ele, né? A gente tem o Estado dizendo que o sindicato que representa você é tal sindicato. Então, existe uma intervenção grande do Estado na forma como o sindicato hoje tem o direito de representar, tem o direito de fazer as negociações. Agora, eu acho que uma parte dos sindicatos tinha isso e que isso acabou tendo um efeito grande e a reforma trabalhista acabou com o financiamento, mas continuou mantendo toda essa estrutura de atrelamento dos sindicatos às decisões do Estado brasileiro. Agora, a necessidade dos trabalhadores estarem organizados é a mesma que sempre foi. Na verdade, por que esse movimento da vida além do trabalho, na necessidade da redução da jornada, de repente chega com tanta força? Porque cada vez mais você tem um trabalhador, você está falando dos professores com 3 cargos, vários trabalhadores hoje têm que trabalhar as 40 horas e fazer um bico no final de semana, né? Ou você aumenta a carga de trabalho sobre aquele trabalhador, mesmo que a jornada seja essa, a carga de trabalho está cada vez maior. Final de semana o chefe manda mensagem no WhatsApp no domingo de manhã. Então isso vai criando uma necessidade dos próprios trabalhadores se organizarem. Essa organização, ela pode acabar passando pelos sindicatos ou não, né? E eu acho que o desafio dos sindicatos é justamente no momento sem estrutura, cuja estrutura foi muito afetada pela reforma trabalhista, mesmo dos sindicatos que procuravam ter seu trabalho de sindicalização, serem sindicatos democráticos, abertos para a participação dos trabalhadores, é que a estrutura não corresponde necessariamente à necessidade que você tem de organização, de atendimento e de estar à disposição dos trabalhadores, né? Então, eu acho que... profissões que mudaram muito, né? Estamos falando do sindicato de jornalistas, que teve um esvaziamento por conta das grandes mudanças e que justamente a pejotização, por exemplo, o jornalista é uma categoria que altamente sofre com esse tipo de fraude, a dificuldade que você tem de representar legalmente aqueles trabalhadores. Eles são trabalhadores, mas eles não têm o vínculo empregatício. No momento de atraso de salário, por exemplo, no momento de que você precisa negociar um reajuste de salário, não necessariamente você tem os meios legais para fazer isso. Então, você tem que apostar na organização. Eu queria acrescer só uma coisa, porque assim, os sindicatos erraram, mas é dentro dos sindicatos e das lutas coletivas que se constrói o direito do trabalho. Claro. As normas trabalhistas só se constroem de formas coletivas pelas necessidades. E aí, toda vez que o trabalho ele é atomizado em torno de uma pessoa jurídica, em torno de uma carteirização, em que você perde essa noção de categoria, de coletividade, a construção de normas progressistas de direito do trabalho que visa equilibrar a exploração do capital sobre o trabalho, ela fica mais difícil, fica mais dificultosa. Então, erraram, mas é com os erros que a gente evolui, né? Queria partir para as considerações finais. E o futuro, Rosana? O que a gente pode, né, ter aí nessas relações de trabalho brasileiras? Como é que você vê esse momento, né? É positivo, é negativo? Vamos tentar falar alguma coisa positiva para o nosso trabalhador. A luta, enquanto existir necessidade, as lutas sempre vão existir. Enquanto existir sistema capitalista, sempre vai ter direito do trabalho para equilibrar a relação capital-trabalho. Então, é agora os grupos se organizarem para lutar pelos direitos. Por exemplo, enquanto no Brasil se apresentou um projeto de lei de regulamentação dos trabalhadores por aplicativo que é vergonhoso, porque flexibiliza ainda mais os direitos, na Europa, por exemplo, se discute uma regulamentação dos trabalhadores por aplicativo baseado num contrato realidade. Eles têm que pagar, eles têm que ter acesso à Seguridade Social, eles começaram a se discutir que essas empresas trabalhadoras, gestoras dos algoritmos, essas empresas de aplicativo, concedessem e inscrevessem esses trabalhadores dentro da Seguridade Social. Começou-se a discutir projetos melhores. Então, existem experiências positivas no mundo. E no Brasil também, você vê que essa pauta do fim da escala 6.1 é uma pauta que está mobilizando a classe trabalhadora justamente porque existe a necessidade de redução da jornada de trabalho. Então, é isso, né?
é lutar para continuar garantindo esse equilíbrio. Temos que fazer um outro programa, porque a gente tem as relações com a inteligência artificial, a gente tem tantas outras coisas, né, Rosana? Sim. Mas acho que foi muito esclarecedor tudo que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigada. E você também, Priscila, muito obrigada. Faremos outros programas, né? Obrigada. Esse foi o JF Entrevista, que discutimos as relações trabalhistas neste mês de maio, que é o mês do trabalhador. Obrigada por sua audiência, continue aqui com a gente e até a próxima semana.